Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Vamos neste vídeo estudar as biometrias de uma perspectiva legal, constitucional. Para nós entendermos este tipo de assuntos, não adianta nós ficarmos ligados em informações emocionais, com músicas de fundo emotivas, imagens que passam bastante chamativas. Este tipo de assuntos nós temos que conseguir parar o nosso movimento físico e focar a nossa mente para um movimento mental de estudo, de leitura, de interpretação de textos e até de revisão histórica. Fazer estes estudos não é para as mentes que estão preguiçosas ou estão pouco flexíveis a se movimentarem nesta ginástica que é a interpretação de textos, de documentos, de revisionismos históricos profundos e estudos não superficiais. A questão das biometrias está diretamente relacionada com todos os estudos que nós temos vindo a fazer aqui no canal, recentemente, desde há um ano, pouco mais, sobre o Centro de Poder Financeiro Mundial, que é o banco privado BIS. É muita informação, neste momento, a esta altura desta nossa trajetória que temos vindo a trazer para a língua portuguesa, a tradução e a percepção de assuntos que não é tão fácil de encontrar na língua portuguesa. É tanta informação que fica difícil nós escolhermos quais as linhas de abordagem que fazemos sobre os assuntos. Então, todos os vídeos, todos os artigos são incompletos. Quando nós lançamos um artigo no canal de Daniel Simões, colocamos links em palavras-chave que direcionam as pessoas ou para outros artigos ou então para documentos oficiais ou instituições internacionais ou nacionais que comprovam tudo aquilo que nós estamos aqui mencionando. E a questão das biometrias, ela está diretamente relacionada com o sistema de controle doentio, psicopata, que visa ter poder sobre tudo. Ter poder sobre as pessoas. E agora é que vi que não estava com tão boa qualidade de som. Vamos ver como está aqui. Acredito que está ok agora. A questão das biometrias, ela está diretamente relacionada com essa postura doentia, psicopata de grupos de poder que querem o controle total sobre o movimento humano, as emoções humanas e sobre o pensamento humano. O foco inicial, o foco principal do sistema de controle é a mente. Para nós entendermos como funciona o sistema de controle e monitoramento dos seres humanos por parte dos poderes auto-instituídos, com aparência de serem eleitos. Para nós entendermos a profundidade desse controle, precisamos entender que o controle, primeiramente, acima de tudo, é mental. Como funcionam os programas de controle mental? Será que nós nos interrogamos sobre os nossos próprios pensamentos? Sobre a nossa própria percepção de realidade? Por que é que eu faço as escolhas que faço? Por que eu construo o estilo de vida que eu estou construindo? Quem colocou esses desejos em mim? Eles são realmente meus? Essas escolhas são realmente minhas?
Até que ponto eu estou condicionado, já que sou egoicamente um ser humano com corpo, movimentando no espaço e no tempo dentro de uma contextualização cultural e social? Onde estão as fronteiras da minha liberdade de escolha? Onde termina a minha liberdade de escolha e começam os meus condicionalismos? E a partir de onde começam os condicionalismos a serem controlados por poderes institucionalizados, estatais, corporativos? Nós aqui no canal não arrogamos apresentar modelos ideais sociais, de como é que deveria ser. Com Estado ou sem Estado. Pessoalmente, eu acredito que poderíamos viver sem Estado, mas não agora, de forma nenhuma. Para nós vivermos sem um Estado, teríamos que ter já outro nível de consciência. Mas, acima de tudo, eu não fico preso, agarrado a essa ideia. Acredito que as soluções para um verdadeiro modelo eficaz, amoroso, pacífico, justo, precisam ser encontrados através das relações humanas, de sentimento de união entre as pessoas. E oposto a isso estão as biometrias, que é o sistema procurando controlar tudo nas pessoas, todo o movimento, desde que ela nasce até que ela desencarna. E é isso que nós vamos procurar estudar aqui um pouquinho mais fundo. Quando uma criança nasce, os pais registram-na na Corporação Estado República Federativa do Brasil, transformando-a assim em um cidadão. Nós já vimos diversas vezes aqui no canal que a República Federativa do Brasil, instaurada no Brasil, controla a nação Brasil desde 1822. E vimos há pouco tempo, no dia 11 de dezembro de 2019, num artigo que, em 1997, a República Federativa do Brasil, ela intensificou a sua submissão aos poderes internacionais, assinando, comprometendo-se com o Banco BIS e tornando-se, começando este processo, que iria culminar em 2002, o processo de se transformar numa corporação-Estado registrada na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Já vimos isso detalhadamente nestes artigos, em diversos artigos. Vimos com documentos oficiais que a República Federativa do Brasil é uma corporação-Estado registrada na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, controlando a nação Brasil. A nação Brasil não é a República Federativa do Brasil. A nação Brasil são as línguas, os povos, a cultura, a culinária, que é parte da cultura, os rios, os mares, as montanhas, as florestas, tudo isso é a nação Brasil. A República Federativa do Brasil é a corporação-Estado que controla a nação Brasil. Para nós entendermos a profundidade do controle a que estamos subjugados, precisamos estudar profundamente estes princípios, estas percepções que nos são incutidas muitas vezes inconscientemente desde que nós somos crianças. Os nossos pais registram-nos quando nós somos crianças, seja aqui no Brasil, seja noutros países, registram-nos, neste caso no Brasil, na República Federativa do Brasil. E a partir desse momento, nós passamos a ser uma commodity, um produto, um serviço da Corporação-Estado da República Federativa do Brasil, com potencial de gerar riqueza para essa corporação.
Então existe um investimento por parte da República Federativa do Brasil, dessa corporação-Estado, em cada cidadão, desde que ele é criança, fornecendo-lhe educação gratuita, mais ou menos gratuita. Aqui no Brasil ainda não está funcionando tão bem a eficácia do sistema educacional para a formação de cidadãos que são propriedade da Corporação-Estado da República Federativa do Brasil para geração de riqueza para esta corporação e todos aqueles que estão agregados a ela. Então existe um investimento por parte desta Corporação-Estado nos seus funcionários, nas suas propriedades humanas, para a geração de riqueza. E o que nós podemos ver é que a supremacia do Banco Central está acima da soberania da República Federativa do Brasil. E podemos ver que são os bancos quem mais lucra com todo este modelo civilizacional. Podemos ver que o cidadão, que é uma propriedade humana, um produto prestador de serviços para a Corporação-Estado da República Federativa do Brasil, é um cidadão. Todo o movimento humano de relações humanas faz com que no final do ano os bancos cada vez mais tenham mais e mais e mais lucros. O Banco Central é, afinal, o grande soberano dentro do Brasil. E é isso que nós temos vindo a estudar cada vez com mais detalhe e mais cuidado. Temos que ter muito cuidado ao trazer estas informações, porque tudo o que nós afirmamos precisa ser comprovado documentalmente. Por exemplo, nós mostramos já em vídeo sobre este artigo que está aqui na tela, que em 1997 foi o ano da submissão da República Federativa do Brasil e do Banco Central do Brasil ao Banco Privado BIS. Mais ainda do Banco Central do Brasil. Porque, como nós já vimos, o Banco Central do Brasil foi uma semente colocada aqui na terra estatal da República Federativa do Brasil pela missão Otto Niemeyer. Otto Niemeyer era um funcionário do Banco de Inglaterra, um dos fundadores do Banco BIS, que veio à América do Sul e fez consultorias financeiras sobre a situação económica do Brasil, da Argentina, e entre as soluções para melhorar a economia nacional e internacional desses países, entre as soluções foi a criação do Banco Central. No caso do Brasil, as funções que cabiam ao Banco do Brasil foram-lhe retiradas e passadas para o Banco Central. O Banco Central nada mais é do que um tentáculo do Banco Privado BIS em cada um dos países. Então os países estão sendo dominados por bancos centrais, tentáculos do BIS. O BIS é o banco para assentamentos internacionais. Tem vários tentáculos diretos. O Banco Mundial, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o G10. Tem também a ONU e outras organizações que são tentáculos mais diretos do Banco Privado BIS. Os bancos centrais são os tentáculos do BIS, são o BIS dentro dos países. E nós já vimos detalhadamente, através da leitura de documentos extensos, que o que estas instituições buscam, as instituições financeiras, é a estabilidade financeira das instituições financeiras. Não a estabilidade financeira das populações, mas a estabilidade financeira das instituições financeiras. E o objetivo é a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. As nações são controladas por corporações-Estado. Neste caso, a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, ela cria a Constituição, as leis, que determinam os direitos, as liberdades dos cidadãos.
A Constituição é o contrato assinado pelo cidadão quando os pais registram ele quando é criança no Estado. É o contrato de Constituição com a República Federativa do Brasil, com essa corporação-Estado, que define o que são os direitos, as liberdades, como devem acontecer os movimentos e as relações humanas dentro da sociedade. O Banco Central, neste caso o Banco Central do Brasil, fica numa esfera acima disso. Ele não se rege pela Constituição brasileira. Ele rege pelos acordos internacionais que nós já vimos aqui e temos vindo a trazer traduções para a língua portuguesa. Não dá para traduzir tudo de uma vez. O Banco Central do Brasil ele está subjugado ao processo da Basileia e a todos os acordos e tratados internacionais que regem o processo da Basileia. A Basileia é a cidade da Suíça onde ficou a sede do banco privado BIS, do Banco para Assentamentos Internacionais. Vale sempre a pena lembrar que o nome, a verdadeira tradução para português, é Banco para Assentamentos Internacionais. Não Banco para Compensações, Liquidações, Pagamentos Internacionais, como nós costumamos ver. Settlement significa assentamentos. Assentamentos são o que o Estado de Israel cria na terra da Palestina desde antes da sua criação como Estado. E é isso que significam os assentamentos no banco privado BIS. Ele vai assentando território dentro das nações. A história da criação do BIS está diretamente ligada à Segunda Guerra Mundial, ao nazismo, ao financiamento dos aliados ao nazismo, à criação do Estado de Israel, à prática de um plano internacional apresentado por Theodor Herzl a Rothschild e financiado por este para a criação do Estado de Israel. Nós já vimos isto com mais detalhe aqui no canal e temos vindo a trazer todas estas informações com documentos oficiais. Então, quando uma criança nasce, os pais registram-na na Corporação Estado República Federativa do Brasil, transformando-o assim em cidadão. Um cidadão é uma pessoa presa a um contrato que se chama Constituição da Corporação Estado República Federativa do Brasil. Normalmente, o cidadão conhece como Constituição da República Federativa do Brasil, mas verdadeiramente é o Contrato Constituição da Corporação República Federativa do Brasil. Este é o verdadeiro nome pelo qual eu sinto, eu me apercebo que deve ser chamado este documento. Contrato da Constituição da Corporação Estado República Federativa do Brasil, o qual tem caráter vitalício, mas pode ser reconfigurado ou solidificado ao longo da vida do cidadão através de certos procedimentos burocráticos e fiscais. A maior parte dos cidadãos vive toda a sua vida sem saber o que diz tal contrato de Constituição que determina quais são os seus direitos, os seus deveres e as suas liberdades dentro da sociedade em que vive, se movimenta e comunica. Lembrando que economia, sistema financeiro, essencialmente são relações humanas. Essencialmente são relações humanas. Então, quando o cidadão permite que um contrato Constituição determine quais são os seus direitos, os seus deveres e as suas liberdades dentro da sociedade em que vive, se movimenta e comunica com outros seres humanos, o que ele está fazendo é permitindo que exista uma corporação-Estado que determine como é que ele se deve relacionar com os outros seres humanos. Isto é ruim? Ou é bom? Depende de quem está mexendo os cordeiros. Tudo depende das pessoas. Não existem modelos, digamos, perfeitos
O modelo pode ser perfeito. O modelo pode ser muito bom. Perfeito não. Mas o modelo civilizacional, o modelo social pode ser muito bom. Mas se ele estiver sendo controlado, colocado em prática por corações corruptos, por mentes maquiavélicas, por mentes psicopatas, insensíveis, frias, se não existir o sentimento de união entre as pessoas, então o sistema, por mais perfeito que seja, estará fadado ao fracasso. O problema não são os modelos. Tudo começa nas relações humanas. Tudo começa no coração e na mente de cada um dos indivíduos. Então, quando o cidadão é registrado no contrato de Constituição da Corporação-Estado da República Federativa do Brasil, o que ele está permitindo é que exista uma corporação que determine quais são os seus direitos, os seus deveres e as suas liberdades dentro da sociedade em que ele se movimenta. E a maior parte dos cidadãos não tem nem ideia do que é que está escrito dentro desse contrato. Vocês tinham coragem, por exemplo, de assinar um contrato de trabalho com uma empresa sem lerem o contrato? Vocês tinham coragem de comprar um imóvel sem ler o contrato que estão assinando? Qualquer coisa que vocês façam que precisa de uma assinatura, um contrato, vocês têm coragem de assinar, de fazer compras? Fazer uma sociedade. Vamos fazer uma sociedade. Tem coragem de assinar um contrato sem ler as cláusulas que ali estão? É isso que os cidadãos fazem. Os cidadãos registram-se, ou melhor, registram eles quando são crianças. Depois eles vão confirmando esse registro, essa qualidade de produto humano da Corporação-Estado da República Federativa do Brasil, mas nunca sabem, nunca leem o contrato. Então não sabem ao que se estão subjugando. E a sua situação contratual fica ainda mais complexa quando a Corporação-Estado assina tratados, acordos e pactos internacionais que moldam o modo de funcionar da Corporação-Estado e o modo desta se relacionar com os cidadãos. Ou seja, estes tratados, acordos e pactos internacionais moldam o modo de funcionar da própria sociedade nacional. Como é que o cidadão poderá alguma vez fazer escolhas conscientes, ter pensamento claro sobre onde vive e o que está fazendo, se ele não conhece a condição contratual onde ele está inserido, ao qual ele se compromete? A identificação biométrica do cidadão é um excelente exemplo. É uma das complexas transformações sociais sobre a qual a maior parte dos cidadãos não possui visão clara. Ele não sabe nada das cláusulas que estão por trás dessa ação de identificação biométrica do cidadão. Quer ele seja contra, quer ele seja a favor. A maior parte das pessoas que são contra a biometria, elas são contra por uma intuição. Não, isto é colocado, estão fazendo um escaneamento, isto é o controle. Aí começam umas aproximações mais emotivas, começando a usar palavras-chave que soam assim, talvez exagerados para uns, para outros soam como chamamentos, e as pessoas dizem, não, isto é coisa dos Illuminati. E aí a pessoa é contra. Mas ela não tem argumentação profunda para contra-argumentar contra os tratados internacionais que estão sendo feitos em relação a isso. E quem é a favor também não tem argumentos suficientes para defender a sua causa, porque não conhece os tratados. Porque essa ideia de fazer o levantamento biométrico dos cidadãos aqui no Brasil não é uma ideia brasileira. É uma ideia alienígena. Nós já mostramos isso no nosso livro, em diversos artigos. A origem da ideia da identificação biométrica dos cidadãos. Ora, como é que a massa populacional brasileira tem sido mentalmente programada?
Ela tem sido programada para não ser capaz ou ter preguiça de ler e estudar textos mais complexos. A maior parte dos cidadãos brasileiros não faz a mínima ideia quais são os objetivos de tais procedimentos, o que dizem os acordos internacionais assinados, neste sentido pela Corporação-Estado da República Federativa do Brasil, nem se tais acordos e procedimentos estão ou não de acordo com o contrato de Constituição da Corporação-Estado da República Federativa do Brasil. A maior parte das pessoas não vão nem conseguir acompanhar este vídeo. A verdade é essa. Vocês peguem, coloquem pessoas que vocês conhecem em frente ao monitor, ouvindo-me a falar. Passado 5, 10 minutos, a pessoa vai dizer: este cara é muito chato. Se olhar a conversa deste cara é muito chato. E começa a fazer confusão na cabeça da pessoa. Ela começa a não conseguir fazer relacionamento das várias informações que lhe está sendo dada. Ela não está conseguindo ligar os pontos. Então nós precisamos treinar a nossa mente, torná-la mais elástica, tornar esse músculo mental mais forte para podermos mergulhar, nós, cidadãos, dentro dos tratados, dentro destes documentos, e podermos nós fazer análises, podermos fazer auditorias de empresas e não nos deixar desacreditar, desmotivar por pessoas que dizem: mas tu nem é formado, tu nem é um contabilista, tu nem é um senador, tu nem é um doutor, tu não podes. Como é que tu vais mergulhar nesses documentos se tu não és formado, se tu não entraste dentro da formatação mental das instituições de ensino que cubificam a mente, dão forma à mente para se encaixar perfeitamente dentro do sistema? Tu não foste formado. Como é que tu podes entrar dentro desses documentos e compreender e fazer análises profundas? Não caiam nessa conversa de terceiros. Nós temos na mão, somos nós, cidadãos, que temos na mão o poder para poder trazer à luz toda a complexa trama que está sendo instaurada em todo o mundo, no Brasil, para a criação de um governo global de controle tecnológico absoluto sobre as populações. É a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das pessoas. Sobre a soberania nacional da nação brasileira. E para nós podermos contra-argumentar sobre o que está sendo feito, precisamos entender quais são os compromissos que o Estado está fazendo e arrastando atrás de si os seus produtos humanos, que são os cidadãos. Então, na resolução 23335 de 22 de fevereiro de 2011, que implanta nova sistemática de identificação do eleitor mediante incorporação de dados biométricos, emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, é TSE. Eu tenho que corrigir estas traduções. Tem algumas traduções aqui para iniciais que não está completamente certa. Emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, resolve no artigo 1º implementar a assinatura digitalizada do eleitor com coleta de dados biométricos, obrigatória a todos os eleitores. Obrigatória. E aqui está a inconstitucionalidade. Então nós vemos que o TRE, deixem-me verificar, é Tribunal Superior de Justiça. Quando nós clicamos aqui, vemos já estou vendo aqui no link que é Tribunal Superior de Justiça. Desculpem, Tribunal Superior Eleitoral. Não é TRE, não. É Tribunal Superior Eleitoral. Então nós vemos que, neste caso, já são publicidades feitas por TREs, ou seja, Tribunais Regionais Eleitorais, do Rio de Janeiro e de outras regiões aqui do Brasil, onde têm feito campanhas fortes para chamar todos. Eles dizem mesmo, não pode faltar ninguém. Porque o compromisso internacional, como nós veremos a seguir, é fazer o levantamento biométrico de 100% da população nacional e mundial. Por isso, eles querem acabar com o dinheiro. O sistema financeiro será virtualizado. O dinheiro físico irá acabar.
para poder a pessoa se movimentar em termos económicos dentro do sistema financeiro internacional e nacional, que está diretamente ligado ao internacional, ela vai precisar estar com as suas biometrias em dia. O que você vai escolher? Você tem consciência de onde está mergulhando ao entregar as suas biometrias para poder se movimentar no sistema financeiro nacional que está subjugado ao sistema financeiro internacional? Você tem plena consciência das implicações que estão por trás desses tratados, acordos, pactos internacionais? Quais as consequências? Qual o modelo civilizacional que está sendo verdadeiramente criado? E esse sistema só pode ser criado se todas as pessoas forem fornecer as suas identidades biométricas. Aqueles que não forem dar as suas identidades biométricas vão começar a ser marginalizados dos serviços oferecidos pelo Estado e pelas instituições bancárias. Está pronto para encarar ou está pronto para se render? Então o TRE, ou os TREs de vários Estados, têm vindo a fazer uma campanha nacional chamando toda a população a fornecer as biometrias. Não pode faltar ninguém, como previsto no programa ID 2020, que é, afinal, a verdadeira origem institucional, em termos de ideia organizada, de todo este movimento de levantamento biométrico da identidade dos cidadãos. Porque a ideia original ela não começa aqui no programa ID 2020. O programa ID 2020 é, digamos assim, a formatação organizacional que dá vida a uma ideia já antiga de controle tecnológico absoluto. E este programa ID 2020, como nós iremos ver, ele é liderado pela Accenture, sobre a qual nós já falámos aqui no blog. Se procurarem no motor de pesquisa do blog, colocarem a palavra Accenture, vão encontrar artigos onde nós fizemos pesquisa sobre esta empresa. Pela Microsoft, aliás, liderado deveria ser substituído esta palavra por fundado. O programa ID 2020 foi fundado pela Accenture, pela Microsoft, pela Fundação Rockefeller, o qual objetiva fazer o levantamento biométrico de 100% da humanidade até 2030. E esse programa, ID 2020, nós já... aqui não é este aqui. Nós já tivemos olhando em outros artigos para este programa. Vocês podem clicar no link e entrar aqui e conhecer. Eles dizem que existe em todo o mundo 1 bilhão e 100 milhões de pessoas que não têm identidade digital, ou seja, ninguém sabe quem eles são. Eles não é que tenham uma identidade, digamos assim, em papel. Nem isso elas têm. Eles classificam, contam que existe 1 bilhão e 100 milhões de pessoas que não têm identidade registrada. E que essas pessoas sofrem, porque está sendo criado um sistema de controle tecnológico em todo o mundo, e quem não estiver integrado nesse sistema, nessa rede de controle tecnológico, vai sofrer, não vai começar a não ter acesso. Então eles querem que toda a gente tenha acesso a isso. Só que, claro, eles vão fazer uma publicidade bem positiva. Eles não querem que ninguém fique de fora, eles querem que toda a gente se beneficie dos programas que eles têm e tudo. E se a pessoa não quiser? Não é? Então a logomarca é esta. Nós podemos ver que isto é da Cimeira de 2019, que aconteceu no dia 19 de setembro em Nova Iorque, sob o tema O Crescimento de um Bom Desafio ID. Aqui tem o encontro que aconteceu em Nova Iorque e foi fundado pela Accenture, Gavi, da Vaccine Alliance. Aí nós questionamos, mas porquê que tem uma aliança de aqui na fundação de um programa para levantamento biométrico das populações mundiais? Porquê que tem aqui uma aliança das vacinas? A Fundação Rockefeller, Microsoft e IDEO. Mais ou menos nós podemos traduzir assim. A Accenture, como nós vimos aqui neste artigo que nós desenvolvemos, no dia 27 de março de 2018, a Accenture é parceira das Nações Unidas para o controle tecnológico biométrico absoluto. E vocês podem entrar aqui neste
link e neste artigo e poder ver com muito detalhe o levantamento que nós fizemos dessa empresa. Ela está diretamente ligada à questão de marketing. É a questão de marketing. Então nós temos o marketing, temos as vacinas, temos a educação, porque a Fundação Rockefeller ela está diretamente ligada à educação e à saúde. Microsoft é a questão tecnológica e IDEO também é a parte tecnológica. Então estes são os fundadores, como nós podemos ver neste print do ID 2020, são os fundadores desse programa. E o ID 2020 é considerado pelo Good Intelligence como uma das 10 organizações mundiais mais influentes na questão da identidade digital, junto com estes que estão aqui. Vocês podem clicar no link e conhecer um pouco mais sobre o que é a Good Intelligence, que é... eles fazem pesquisas e análises sobre diversos tipos de assuntos relacionados com tecnologia. E não só, mas essencialmente com isso. São muito conhecidos e considerados a nível internacional. Então eles colocam o programa ID 2020 como um dos mais influentes para realmente criar todo um sistema de identidade biométrica no mundo. A questão é no que é que o Brasil está entrando ao alinhar com estes programas internacionais? Que tipo de acordos são feitos? Porque para fazer o levantamento biométrico dos cidadãos, aqui no Brasil, ele precisa estar perfeitamente alinhado com todo o sistema de levantamento biométrico internacional. E então, aqui no Brasil, são criados bancos de dados onde se armazenam as informações das pessoas e esses bancos de dados nacionais, eles vão passar a estar todos conectados com um banco de dados mundial. E todos precisam estar em sintonia. E todos precisam estar a funcionar dentro das mesmas plataformas. Nós já tivemos vendo isso em vídeos como, por exemplo, é Estónia o primeiro governo digital. Nesse vídeo nós vimos que existe já uma plataforma que, segundo as informações que nós temos mais recentes, já está funcionando em 2 países, na Estónia e na Finlândia, fazendo com que esses governos sejam completamente digitalizados. Então, quando se faz um levantamento biométrico dos cidadãos, eles precisam estar assentes em plataformas, em bancos de dados que funcionam essas informações, elas circulam de instituição para instituição, por exemplo, do sistema de saúde para o sistema educacional, do sistema educacional para o sistema criminal. As informações dos cidadãos, elas vão estar armazenadas em bancos de dados, precisam transitar em diversas instituições e precisam de uma plataforma para fazer esse movimento. Essa plataforma precisa ser uma plataforma global. Será que o cidadão tem noção disso? O programa ID 2020 é descrito como uma convocação anual de empresas do setor privado, de governos nacionais, agências da ONU, diversas organizações sem fins lucrativos e membros distintos da academia que se reúnem para explorar os potenciais e os desafios da identidade digital. E como uma abordagem holística baseada no mercado e abordando todo o escopo e escala do desafio. Nenhum governo, empresa ou agência pode resolver este desafio sozinho. Definir o curso futuro da identificação digital e navegar pelos riscos associados é um desafio que requer colaboração sustentada e parceria global. Que não se pense que existe, que é isso que eles estão aqui dizendo e é uma realidade, não se pense que para instaurar um governo mundial que é assim, toda a gente de mãos dadas, é uma elite, né, de psicopatas e bilionários de mãos dadas, todos a colaborarem uns com os outros para fazer as coisas acontecer. E não é tão simples assim. Existe muita heterogeneia de ideias, de percepções, de desejos, não é? De vontades. Então, o que sabe-se que é para caminhar nesse sentido, para instaurar um governo global. Esse governo global, ele já existe, só que não está funcionando plenamente. Ele não está conseguindo ainda
abranger tudo de forma nenhuma, ainda está bem longe disso, mas ele já está instaurado. O levantamento biométrico e a criação de uma plataforma global para uma movimentação das informações, criar um sistema fiscal internacional, global. Por isso é que eles querem instaurar o imposto sobre as emissões do dióxido de carbono. Porque com essa história do aquecimento global, culpam as emissões do dióxido de carbono dos humanos e a ideia que está circulando e se fortalecendo cada vez mais é a criação de um imposto global sobre as emissões de dióxido de carbono. Isso vai exigir ser criada um sistema de fiscalização e um sistema burocrático internacional. Não existe um sistema burocrático internacional. A criação de um imposto global, do primeiro imposto global sobre as emissões de dióxido de carbono, exige a criação de um sistema burocrático globalizado. E a partir daí tudo se começa a conectar a esse sistema. Um imposto global vai precisar de uma plataforma para se movimentar. As informações, quais as empresas que pagam os impostos, onde, quais as emissões, fazer levantamentos, relatórios, tudo isso vai precisar de uma plataforma para acontecer, para se movimentar. Essa plataforma será a mesma plataforma onde se vão assentar os bancos de dados nacionais conectados de um banco de dados biométrico internacional. Então, vocês estão vendo que é um desafio enorme que estas elites estão enfrentando. Agora, isso será que é uma coisa ruim? Será que é uma coisa ruim usar as tecnologias para nós nos conectarmos todos uns com os outros? Eu não vejo que seja ruim. Agora, o problema é o coração, mano. Quando se faz esse tipo de abordagens, quando se quer dar vida e está-se dando vida a esse sistema global, está-se levando em consideração que existe mal no mundo. E, ao mesmo tempo, esse mal psicopático está no governo. É ele mesmo que está criando este sistema de controle. Então aí a problemática fica grande. Porque nós estamos a caminhar no sentido que deveríamos caminhar, que é uma aproximação das nossas relações humanas, tanto a nível regional, nacional e internacional, só que está sendo feita de uma forma doentia, que é com a busca pelo controle total das pessoas. Controle do pensamento, controle do sentimento, controle das ações da pessoa, das escolhas, das percepções de vida, dos desejos, das visões de futuro que ela tem. O que é que ela está desejando? Que tipo de sociedade ela vê lá à frente? E está sendo semeado na mente das pessoas através de filmes, através de novelas, publicidades, através da própria internet, estão sendo colocados na cabeça da pessoa uma sociedade tecnológica controlada completamente pelas tecnologias, sem liberdade. Então as pessoas não entendem que existe esta dicotomia. Nós estamos caminhando num sentido bom, de aproximação das relações humanas, mas tem esse lado que não é bom, porque esse movimento está sendo controlado por um pensamento psicopático. Então nós sermos contra o desenvolvimento que a sociedade está levando, eu pessoalmente eu não sou contra o desenvolvimento, tanto que eu uso a internet para transmitir ideias e fazer estudos, eu acho excelente. Que bom que eu estou podendo viver o advento da internet. É muito valioso isso. Tem-me auxiliado imenso a estudar, a ter percepções da realidade. Mas tudo isto está sendo controlado por um medo dessas mentes psicopatas. E é isso que eles dizem aqui. Definir o curso futuro da identificação digital e navegar pelos riscos associados é um desafio que requer colaboração sustentada e parceria global. Ora, esta colaboração sustentada nós já vimos que existem mentes brasileiras, por exemplo, contextualizando, dentro de um artigo que nós já fizemos, existem mentes brasileiras que estão sendo programadas em instituições internacionais, como a Universidade de Harvard, dentro do Centro de Estudos para a América Latina, do Centro Rockefeller, dentro da Universidade de Harvard,
Essas mentes são programadas dentro de um modelo civilizacional, elas passam a desejar, a visualizar lá à frente um modelo civilizacional de um governo global, tecnologicamente controlado, uma ditadura global. E então depois elas voltam aqui para dentro e vão fortalecer, solidificar esse sistema onde nós estamos a ver a supremacia do Banco Central sobre uma corporação-Estado que é a República Federativa do Brasil. E todos eles vão alimentando cada vez mais essa máquina de controle completo e fim das liberdades. Qualquer liberdade, direito, cada vez vão ficando mais restritos. Então, para instaurar este sistema global, é preciso a colaboração sustentada e a parceria global. Mas isto não é uma coisa inocente, como nós vimos profundamente nesses artigos. E afirma ainda o programa ID 2020, a necessidade de uma boa identificação digital é universal. A capacidade de provar quem você é. Olha, eu tenho que provar quem eu sou. Eu sou, quer saber quem eu sou? Eu sou Daniel, tudo bem? Prazer. É um direito humano fundamental e universal. Eles contextualizam esta capacidade de provar quem você é, obviamente, perante a utilização de serviços, não é? Como, por exemplo, ter acesso a movimentos económicos. Eles querem controlar tudo, porque o cara que está vendendo água e nós chegamos lá, damos R$2 ou R$1 por uma água, o Estado não está sabendo. O sistema financeiro internacional não está controlando aquela movimentação, aquela relação humana que está acontecendo ali. Porque é uma relação humana. Ele teve todo um trabalho para conseguir ir pegar a água, comprou, está carregando aquela água, fazendo força e está trazendo aquela água perante mim, que estou resolvendo outras coisas e não tenho tempo para ir atrás de uma água lá onde ela é retirada. Então ele tem a garrafa, dá-me a água e eu compro a água a ele. Eu não preciso provar quem sou, mas perante um sistema financeiro completamente controlado por biometrias, nós precisamos provar quem somos. E mais adiante, não havendo dinheiro físico, quando eu chegar perante o cara que está vendendo água, ou vendendo coco, água gelada de coco, eu vou ter que provar perante ele quem eu sou. Se eu não conseguir provar perante ele quem eu sou, eu não consigo pagar a ele o coco e não consigo ter um coco. Então as coisas resumem-se assim numa situação assim bem simples, a necessidade que o sistema tem de provar. Aí quando eu der R$2 ao cara, através desse movimento económico, biométrico, tecnológico, sem dinheiro físico, quando eu provar a ele quem eu sou e fizer essa transação de R$2, o sistema financeiro vai comer uma parte desse dinheiro. Vai comer 50 centavos, 70 centavos, porque o Estado, a corporação Estado, com a supremacia do Banco Central, quer interferir em todas as relações humanas. Na maior parte das relações humanas. Quer controlar. E quando a relação humana for económica, de alguma forma, ele quer a parte dele. Então, quando eles dizem que provar quem nós somos é um direito humano fundamental e universal, eu posso querer não provar quem eu sou. Eu posso querer ser um cidadão que eu não tenha que provar a ninguém que eu sou. E aí, como é que fica isso? Como é que eu vou viver dentro de um mundo onde as pessoas são seres sociais? Como é que eu vou viver dentro de um mundo de relações humanas se existe uma força controlando todas as relações humanas que quer que eu forneça as minhas biometrias e prove quem eu sou? E se eu não quiser? Passar fome, passar sede, não ter casa, não poder fazer nada? É por aí que está indo. Como vivemos na era digital, precisamos de uma maneira confiável e seguramente fazer isso no mundo físico e online. Trazendo vida à identidade digital, protegendo a privacidade. Protegendo a privacidade. Olha aí que interessante, não é? Como é que eles vão proteger a privacidade se eles estão sugando, controlando todos os detalhes da nossa privacidade? Eles dizem que é protegendo a privacidade para as outras pessoas não saberem o que é que a gente está fazendo, não é? Ninguém sabe do meu movimento bancário, mas o sistema está sabendo. Ele está protegendo a minha privacidade de quem? Afinal.
São estes pequenos detalhes que, quando nós mergulhamos a interpretar realmente o que está escrito, nós vemos que existe um cinismo muito grande aqui. Portátil e centrada no usuário. Ou seja, a nossa vida passa a ser uma vida digital. É isso que eles estão dizendo. É uma vida digital. Protegendo a privacidade, portátil e centrada no usuário. O ID 2020 suporta programas de identidade digital que melhoram diretamente vidas e geram evidências necessárias de como maximizamos o potencial de identificação digital para todos. Existem diversos... isto não dá para a gente debater todos os pontos e tudo. Deixem-me olhar aqui se está sendo transmitido. Tudo ok. Sim. Está sendo tudo... não dá para nós comentarmos tudo, né? Mas quando se diz que estes programas de identidade digital melhoram diretamente vidas, aí vem, existe sim um melhoramento da vida da pessoa que se integra dentro de relações sociais mais complexas. Não é? Se a pessoa para entrar dentro de um sistema educacional, dentro de um sistema de saúde, ter acesso a suporte para melhorar a vida dela no que ela estiver podendo, tudo isso é válido. Mas o problema está quando se ultrapassa certas fronteiras. Que é isso que nós vamos ver aqui mais adiante, porque neste momento eu estou contextualizando, não é? O que significa toda essa questão de uma vida biométrica, de uma vida completamente tecnológica e digitalizada, baseada nos documentos. Porque não adianta nós estarmos a fazer vídeos muito emocionais e com músicas e imagens super atraentes, mas não entendemos o que é que está realmente escrito. Os detalhezinhos, são os detalhezinhos que fazem a diferença. Então, existe sim um melhoramento da vida quando nós nos integramos dentro de um funcionamento, de um mecanismo de socialização com pessoas, com instituições, mas o problema é o controle excesso sobre isso. E a marginalização de quem não alinha com coisas que não concorda. Então, diz aí que o ID 2020 suporta programas de identidade digital que melhoram diretamente vidas e geram evidências necessárias de como maximizamos o potencial de identificação digital para todos. Os parceiros da Aliança compartilham a crença de que a identidade é um direito humano e que os indivíduos devem ter propriedade sobre sua própria identidade. Se é propriedade sobre a nossa identidade, porque é que é obrigatório? Não é? Reparem bem nas contradições. Se eles defendem que o indivíduo deve ter propriedade sobre a sua própria identidade, porque é que é obrigatório o fornecimento de biometrias? É um paradoxo. Isso aí está uma contradição já. E nós vamos ainda mergulhar na Constituição brasileira. Em 2018, os parceiros da Aliança ID 2020, trabalhando em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, elaboraram uma articulação formal de nossa perspectiva sobre abordagens éticas da identidade digital. O marco do Manifesto da Aliança ID 2020 estabelece esses princípios compartilhados e constitui um ponto de partida para guiar o futuro da identidade digital globalmente. Isso tudo, todo este texto que nós estivemos lendo aqui, foi retirado, traduzido do site ID 2020. Tem aqui um pequeno vídeo que vocês podem ver, que é do próprio programa. Uma economia puramente virtual, sem dinheiro físico. Necessita de 100% da humanidade esteja biometricamente registrada nas bases de dados mundiais. E aqui nesta palavra biométrica, eu tive o cuidado de ir buscar a palavra biométrica no motor de busca do site BIS. E vocês podem mergulhar aqui neste link e ver o que é que o Banco Central dos Bancos Centrais, o Banco Privado BIS, o Banco para Assentamentos Internacionais, fala sobre as questões biométricas. E o grande foco é, obviamente, uma economia sem dinheiro físico. E transformar o sistema financeiro internacional puramente virtual. Só vai ter acesso a dinheiro quem fornecer as biometrias. Aí nós questionamos. E nós somos proprietários da nossa identidade?
É isso mesmo. Todas essas questões que eles utilizam, aqui tem 2 vídeos do nosso canal, que foram dos primeiros, estes aqui foram gravados acho que em 2017, mas isto foi no outro canal, nós transferimos para aqui, para este novo canal, e aqui acho que está com a data de 2018, mas eles são de 2017. Então, antes de nós entrarmos na parte da Constituição, aqui é o artigo que nós criámos em 2 de novembro de 2019, onde mostramos que a República Federativa do Brasil é uma empresa-governo, é uma corporação-Estado, controla a nação Brasil e que está registrada na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. E você, brasileiro, é propriedade privada dela. Eu sugiro aos portugueses que façam a mesma coisa. Quem sabe ainda vou mergulhar na parte portuguesa, porque hoje eu estou morando no Brasil e então tenho focado muito a pesquisa aqui no Brasil. Mas em relação a Portugal, a questão vai dar no mesmo. Principalmente Portugal está envolvido dentro do grupo de Bilderberg, da Comissão Trilateral, e então a questão é bem mais profunda e complexa. E a questão da biometria, ela também está diretamente ligada com a questão do controle da liberdade de expressão. Nós não vamos agora entrar por aqui, mas eu sugiro que vocês leiam também o artigo de 22 de outubro de 2018, onde nós fazemos um estudo aprofundado de projetos de lei e da Constituição sobre a tipificação de atos de terrorismo por motivação ideológica, política, social e criminal. Não existe uma definição assim globalmente aceita sobre o que é terrorismo. Terrorismo, cada um vai definindo da forma que acha que é melhor. E então existe aqui no Brasil um projeto de lei de 2016 que recebeu depois um requerimento em 2018 que exige urgência para a apreciação dessa proposta de lei de 2016 para tipificação dos atos de terrorismo. E o controle virtual, o controle tecnológico, biométrico, está diretamente associado às questões de segurança, sobre o que eles sempre utilizam como argumento, a segurança. Então não é por acaso que se criam certas políticas que permitem o aumento do consumo de drogas, que é diretamente associado ao aumento da violência. O aumento de drogas ilegais está diretamente associado ao aumento da violência. E o aumento da violência faz aumentar o sentimento de insegurança e de medo. Logo, as pessoas abrem mão das suas liberdades, dos seus direitos do contrato de Constituição para poderem ter acesso a uma suposta segurança. E essa suposta segurança é feita através do controle tecnológico absoluto, que já foi provado que não é tão seguro assim. É essencial passar por referir isto. Também sugiro que leiam o artigo de 27 de dezembro de 2018, Ditadura no Brasil, sobre o posicionamento do Exército Brasileiro no combate às fake news. O que é muito interessante, esse posicionamento do Exército Brasileiro. Continuando, entrando então na parte constitucional. Quando a Constituição da Corporação-Estado da República Federativa do Brasil, não existe Constituição da Nação Brasil. Isso é logo um apontamento que eu faço. Não existe uma Constituição da Nação Brasil. E existe a Constituição, que é um contrato, a Constituição da Corporação-Estado da República Federativa do Brasil. E ela diz o seguinte: garanta no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º, a inviolabilidade do direito à propriedade. E quando nós observamos bem esta frase, ela diz à propriedade. É inviolável o direito à propriedade. Mas que tipo de propriedade? E que tipo de direito? Surge então a pergunta: a que se refere esta propriedade? Estaremos agindo corretamente se partirmos do princípio que o significado privada está associado ao significado de propriedade? Porque não está lá. Diz que é inviolável o direito à propriedade. Mas que tipo de direito? Direito a ter propriedade privada?
Não tem essa palavra lá, privado. Confiar que o significado privada está associado ao significado de propriedade não será uma postura ingênua perante o mal que se movimenta no seio das sociedades, muito mais tratando-se da Constituição que orienta e rege uma nação? Reparem bem, nós vamos assinar um contrato. Aí aqui diz que nós temos direito à propriedade. É inviolável o direito à propriedade. Mas não diz que tipo de direito é. Imagina assim, eu tenho direito à propriedade, mas se calhar esta propriedade nem sequer é a minha. Se calhar eu tenho direito a usar a propriedade da corporação-Estado. Ora, o corpo, será que o meu corpo é meu? Eu fiz um registro na corporação-Estado. O que é que diz esse registro, realmente? O que é que significa isso aí? Porque quando a pessoa morre, quem trata do corpo? Existem... As pessoas não podem fazer o que querem com o corpo da pessoa que desencarna. Aí existem também alguns procedimentos que não são seguros. Lá vem, tem que haver um órgão que possa também trazer alguma orientação, regulamentação sobre isso. Mas será que é inviolável o direito de usar a propriedade do Estado? Porque a pessoa tem um terreno, ela tem uma casa, ela paga IPTU. A casa é dela, o terreno é dela, mas ela tem que pagar ao Estado. Se ela não pagar e continuar batendo o pé para não pagar, chega uma hora que o Estado chega lá com a polícia e tira a propriedade privada da pessoa. Então será que nós estamos a ter o direito à propriedade privada? Nós estamos a ter direito de usar a propriedade do Estado? Porque aqui não está dizendo que tipo de direito é. Eu posso atravessar um terreno, posso ter direito a atravessar um terreno. Eu posso ter direito a construir uma casa no terreno. Eu posso ter direito a usar o meu corpo. Aí por isso, será que é por isso que eles estão dizendo que as biometrias são obrigatórias? De quem é o corpo humano? Essas são questões bem meticulosas, bem detalhadas, que mexem nas feridas de todos estes contratos constitucionais com a Corporação-Estado da República Federativa do Brasil e com as outras corporações-Estados de outros países. De quem é o corpo? Se a propriedade mencionada na Constituição se refere à propriedade do cidadão, então não deveria o termo privada estar escrito a seguir ao termo propriedade? Porque na assinatura de um contrato nós não temos que partir do princípio que está lá inserido no significado de propriedade o significado privada. Tem que estar escrito. Nos contratos tem que estar escritas as coisas que são. Não é? Não, está subentendido. Não pode ficar subentendido. Tem que ficar clarificado. Ou será que o termo propriedade se refere à propriedade da Corporação-Estado da República Federativa do Brasil? Porque se assim for, se essa propriedade for da Corporação-Estado, estaremos lendo que a Corporação-Estado da República Federativa do Brasil garante aos cidadãos a inviolabilidade do direito destes usarem as propriedades desta mesma Corporação-Estado República Federativa do Brasil. E será que esta inviolabilidade de utilização da propriedade do Estado também se refere ao corpo físico e biológico do cidadão? Aí nós vemos como é que funcionam as mentes humanas. Peço desculpa pelas marteladas alheias que estão acontecendo aqui ao lado, que devem ter ouvido. E aqui é uma imagem de novembro de 2019, onde eleitores aqui em Fortaleza formam fila desde a madrugada para cadastro biométrico e mutirão. Olhem bem. Direito à propriedade. Olha o que eles obrigam as pessoas a fazerem com o corpo. O corpo ficou ali desde madrugada. As pessoas ficaram ali desde madrugada. É o corpo que está ali desde madrugada. As pessoas estão ali de livre e espontânea vontade? Não. São obrigadas. Quem é a propriedade? O corpo. De quem é o corpo? Já que o corpo é obrigado a fazer isso. Isto são temas básicos para entendimento de onde é que nós estamos. Nós só podemos requisitar, exigir a libertação desta operação se nós começarmos a entender estas questões básicas, a questionar estas questões básicas de quem é que é o corpo. Vejam bem essa imagem. Acredito que muitos de vós passaram por essa mesma situação. A mente não quer estar ali, mas o Estado obrigou que o corpo esteja. O corpo tem que estar ali. E estão ali desde madrugada.
Eu estou batendo nesta tecla para que bata fundo na consciência, no pensamento, na mente da pessoa. Estaremos corretos em partir do princípio que o corpo físico e biológico do cidadão está incluso em tal definição de propriedade? E se, como acima questionamos, o termo propriedade se refere à propriedade da Corporação Estado-República Federativa do Brasil, significará isto que a Corporação Estado-República Federativa do Brasil está-se afirmando como proprietária exclusiva do corpo físico e biológico dos cidadãos? Verdadeiramente é exatamente isto que acontece, como veremos mais detalhado em artigo posterior. E eu quero fazer aqui um parênteses muito interessante. Ontem eu comecei a gravar este vídeo e tive que parar a meio, porque insistentemente estavam batendo na minha porta e tive que ir atender, então tive que parar o vídeo a meio. E hoje, agora que já estamos quase a aproximar aqui do final do vídeo, começam marteladas aqui ao lado, que eu acredito que vocês estejam ouvindo. Então, existem algumas coisas que não são visíveis aos olhos, que procuram que estas informações não cheguem às pessoas. Procuram interferir. Quando uma Constituição, um tratado, um acordo ou um contrato são escritos, os pressupostos e as entrelinhas não existem e tudo tem de estar perfeitamente claro em sua descrição e seu significado. Assim, as garantias listadas no artigo 5º da Constituição da Corporação Estado-República Federativa do Brasil acontecem nos termos seguintes: ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano e degradante. E é aqui que nós vamos ver as inconstitucionalidades sobre a obrigação de fornecer biometrias. Se um cidadão, assegurado pelos parágrafos 4, é livre a manifestação do pensamento, 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, e 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Se um cidadão, assegurado por estes parágrafos, do contrato de Constituição da Corporação Estado-República Federativa do Brasil, manifestar em seu pensamento de crença que a obrigação da gravação digitalizada das suas biometrias são uma violação da sua intimidade, da sua propriedade privada, ou seja, a sua intimidade são as biometrias, da sua propriedade privada é o seu corpo, da sua honra, porque ele, em seu pensamento, ele está sendo vítima de uma violação da sua intimidade e da sua propriedade privada. Uma violação da sua imagem, ou seja, do seu corpo e das suas biometrias. Constituindo, se ele acredita em seu pensamento de crença, porque aqui diz que, reparem que isto é a parte que nós precisamos entender o que é que está escrito no contrato de Constituição. Se diz que é livre a manifestação do pensamento e é inviolável a liberdade de consciência e de crença, e que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Se a pessoa acredita que isto que está aqui é uma violação desses princípios constitucionais, isso então constitui tortura, no mínimo psicológico. É violação, começa por ser uma violação da intimidade, da propriedade privada, da honra e da imagem, ou seja, a Constituição diz que é inviolável e passa a ser uma violação, porque é obrigatório, não é de livre vontade. Isso sim é uma tortura. Pode ser considerado tortura, no mínimo psicológica. E se a pessoa se recusar a fornecer as suas biometrias à Corporação Estado, baseado nessa argumentação, mas exigindo a continuidade da utilização dos mecanismos do mesmo, como por exemplo votar. Se as pessoas começarem a argumentar que a obrigatoriedade da biometria está violando a Constituição e começarem a exigir a continuidade de acesso aos mecanismos da Corporação Estado sem biometrias, sem fornecer biometrias, o que será que acontece? Como é que a Corporação Estado-República Federativa do Brasil responderá a tal posicionamento civil? Tem que existir, porque quando a pessoa diz que não quer, a Corporação Estado vai reagir, ela não vai aceitar, que a pessoa não aceita. Então a pessoa vai ter que insistir. E muito possivelmente
quem quiser realmente avançar, vai ter que haver alguém, uma primeira pessoa, se é que já não está existindo, alguém que vai ter que levantar um processo contra o Estado e dizer, não, isto é inconstitucional, e eu quero ter acesso à minha conta bancária, quero votar, quero fazer o Enem, sem fornecer biometrias. Eu quero andar de ônibus, ter carteira de motorista, sem fornecer as minhas biometrias. Eu não quero que a minha vida social, de movimento profissional e social, seja prejudicada. Mas eu não quero dar as minhas biometrias. Isso é inconstitucional. A pessoa vai ter que entrar com um processo. Será que já alguém entrou com um processo? Porque se alguém entrou, o Estado e os mídias vão fazer de tudo para que não se saiba que esse processo está em andamento. Eu, até agora, não tenho conhecimento de ninguém que esteja levando adiante um processo destes. Mas, será que vai aparecer alguém com coragem e em posição para fazer isso? Demonstram tais argumentos a inconstitucionalidade da lei que obriga o cidadão a fornecer as suas biometrias à Corporação-Estado da República Federativa do Brasil? Serão fortes o suficiente estas argumentações? O povo não sabe, o povo não quer saber, o povo obedece, o povo não lê. A maior parte das pessoas não tem resistência mental para acompanhar um estudo destes até o final. A maior parte das pessoas não tem elasticidade mental, energia, vontade. Elas preferem escolher isto. E eu acho muito interessante estas marteladas que começaram agora. Uma força que está querendo, muitas vezes, não pensem que é fácil levar adiante um trabalho destes. Existem algumas coisas não muito visíveis funcionando que às vezes querem que as coisas não andem tão fácil para a frente. Então, meus amigos, como vocês veem, são estudos muito profundos, dão muito trabalho, muita hora, muitos dias, muitas semanas, meses a reunir todas estas documentações. Nós temos vindo a trazer estas traduções para a língua portuguesa. Acreditamos que será extremamente útil, que já está sendo útil em todos os países de língua portuguesa, todos os países irmãos, Portugal, Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, que são os países que estão com bancos centrais. Estes países estão com a supremacia dos bancos centrais, tentáculos do banco privado BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, estão subjugados a estes tratados internacionais, estes acordos que buscam cada vez mais controlar o ser humano, retirar-lhes a clareza de percepção natural da vida e de relacionamentos humanos. Peço, por favor, patrocinem o nosso trabalho. É muito trabalho que nós estamos a fazer, é uma missão que nós estamos tendo ao trazer para a língua portuguesa todas estas percepções. Sem o vosso apoio, eu não sou capaz. Por favor, apoie o nosso trabalho. Vou ver o que vocês agora estão aqui escrevendo. A Jana diz, vi um documentário muito lúcido a respeito de militares para ajudar a diminuir a fila do INSS. O governo quer transferir o maior e mais completo cadastro de pessoas para o exército. Isso é muito interessante. Reparem bem o poder que tem uma pessoa que fica com as informações de todos os cidadãos na mão. O Renato diz, boa tarde, fui renovar a carteira de habilitação. Olha, só renovar como se as pessoas desaprendessem a dirigir. Além de biometrias, querem que eu pague o exame toxicológico, R$150. Tudo isso obrigatório e pago por nós, total, uns R$380. Agora sou um fora da lei infrator, pois não sobra dinheiro para fazer mesmo que eu quisesse. E exatamente isso começa a acontecer. As pessoas começam a ficar fora da lei, elas começam a estar marginalizadas. E começa a acontecer aquilo a que eu, no início do século XX, eu chamei de preconceito tecnológico. As pessoas que não alinharem, começarem a estar fora de todos esses mecanismos biométricos e tecnológicos, elas começam a ser olhadas de lado pelas outras pessoas, com desconfiança. É isso que eles querem também que aconteça, porque todo este sistema de controle tecnológico, biométrico, total, absoluto sobre as pessoas,
é muito argumentado em cima das questões de segurança. Logo, se a pessoa não está completamente alinhada com esses controles biológicos, tecnológicos, biométricos, alguma coisa está errada com a pessoa. É esse o pensamento que eles querem incutir na sociedade. Por que é que esta pessoa não está completamente alinhada com todas as identificações biométricas? E chegamos ao final de mais uma live. Espero que vocês tenham resistência para poder acompanhar tanta informação. Não é fácil nós mergulharmos neste mar de percepções de informação, mas não tem outro jeito. Não tem. Fazer vídeos sem nós examinarmos mais profundamente todas estas questões, jamais vamos entender a complexidade da coisa, jamais vamos conseguir ter argumentos suficientes para contra-argumentar contra o Estado, contra todo este sistema que se está instaurando. E lembrando que eu não sou contra o Estado e também não sou a favor do Estado. Eu sou a favor que nós comecemos a despertar o sentimento de união em nossos corações, comecemos a dialogar com plena liberdade de expressão e possamos todos juntos encontrar soluções para a criação de modelos civilizacionais mais pacíficos, mais amorosos, mais justos, em perfeita sintonia com as forças da mãe natureza para recuperar e manter a saúde. Então, meus amigos, muita luz para todos!